mais uma aula de SolidWorks. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como fazer moldes. Bom, nós vamos dividir a aula em duas partes. A primeira, nós vamos utilizar a realização de moldes utilizando o ambiente de montagem. E a segunda parte, nós vamos utilizar o ambiente de construção de sólido. Então, primeiramente, você vai utilizar um objeto qualquer. Eu peguei aqui um objeto, uma ampola de remédio, tá? Então, nesse objeto, a primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos trabalhar com o ambiente de montagem primeiramente. Então, eu vou abrir aqui um novo ambiente de montagem. E eu vou inserir esse meu objeto. Tá? Vou inserir aqui o objeto. Então, está aí o objeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, nós vamos construir um molde dentro desse ambiente de montagem. Para isso, eu vou utilizar aqui na minha aba do SolidWorks, inserir componente, vem aqui em nova peça. Bom, quando você faz isso, aqui na nossa árvore de projetos, você vai perceber que inicialmente a gente apenas tinha a nossa ampola, marcada por adrenalina aqui, tá? Só que fazendo isso, inserindo esse novo componente, eu inseri uma nova peça aqui dentro do ambiente de montagem, certo? Então, dentro do ambiente de montagem, eu inseri uma nova peça. Ok? Então, se você clicar aqui, por exemplo, em cima da nova peça que eu vou criar, você vai notar que o nosso ambiente de montagem comum, ele sempre tem inserir componentes, posicionar e os outros comandos. Quando você clica aqui em peça, aparece um novo botãozinho aqui, ó, editar componente, certo? Então, se eu clico fora aqui, esse botãozinho fica desabilitado. Se eu clico no ambiente da peça que eu acabei de criar, ele habilita o botãozinho, tá? Então, aqui é um segredinho, que a gente precisa entender o que está acontecendo. Estou dentro do ambiente de montagem, criei uma peça dentro do ambiente de montagem. Quando eu clico em cima da peça que eu abri, ele habilita o meu botão, que é editar componente. Bom, se eu clicar em cima de editar componente, o que é que ele vai fazer? Eu vou começar a criar uma peça a partir do esboço, depois recursos dentro do ambiente de montagem, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é começar desenhando um objeto 2D dentro do ambiente de montagem. Então, eu vou escolher um plano aqui, ó, tá? Vou escolher esse plano frontal. Antes de desenhar o esboço, tá? Eu vou apenas desabilitar aqui o componente. Vou escolher um plano frontal. Vou colocar um plano. Venho aqui em plano frontal. Venho nos comandos aqui de geometria. Clico em plano. E vou aqui no meu ambiente de planos, tá? Eu vou aumentar aqui a distância do plano inicial para esse segundo plano. Então, vou jogar o plano ali para baixo, tá? Eu quero dar uma certa distância aqui, tá? Porque nós vamos desenhar a partir de baixo da garrafa. Então, eu dei 60 milímetros de distância do plano inicial até aqui. Vou dar um OK. Então, esse plano está selecionado, tá? É um novo plano que eu coloquei aqui, plano 1, certo? Agora eu venho em peça de novo, que é o ambiente de montagem, clico em editar componente, vou selecionar o plano que eu vou trabalhar, que é o plano que eu acabei de criar aqui, tá?
E vou desenhar meu molde. O meu molde eu vou fazer circular, tá? Então eu vou clicar aqui em círculo, passo o mouse na linha da borda da garrafa, da ampola, trago para o centro, clico e arrasto. Tá? Vou arrastar um pouco maior aqui do que a garrafa. Vai ficar com 13 milímetros de raio. Vou dar um OK. Vou girar aqui minha peça. Vocês vão ver que foi criado um esboço ali embaixo. Mas eu ainda estou dentro do ambiente de montagem. Em seguida, aqui nas minhas guias de esboço onde eu estou, né, eu vou para guia de recursos, vou clicar em ressalto base extrudado, e aí eu vou arrastar a minha setinha para cima, tá? O meu molde ele vai ficar mais ou menos desse tamanho. Estou aqui com 70, eu vou colocar 70, 80 de comprimento, tá? 80 milímetros de comprimento. Vou dar um OK. E aí você vai perceber que a sua garrafa está aqui dentro, tá? Ela foi engolida pelo seu objeto, que seria o nosso molde. Ok? Muito bem. Ah, mas a garrafa está lá dentro aí, então se você clicar aqui em vista de seção, você consegue escolher a seção, tá? E verificar que a garrafa está ali dentro. Beleza? Ok. Agora o que eu vou fazer eu vou utilizar aqui, eu estou dentro do ambiente de edição, tá? Do meu molde, então eu venho aqui em inserir recursos e vou clicar aqui em cavidade. Bom, aqui nesse comandinho você vai ter que inserir os componentes de projeto que você está trabalhando. Então eu vou escolher aqui na minha árvore que está marcada aqui externamente, ó, eu vou escolher aqui a adrenalina, que é a ampola que eu estou trabalhando. Tá? Não é a peça que eu estou trabalhando, é essa adrenalina, a ampola. Aí ele vai marcar aqui a componente do meu projeto, que é o que eu quero retirar do meu molde, né? Vou manter essa escala marcada uniforme, vou deixar a origem dos componentes marcado aqui, tá? Não vou marcar os outros. Vou deixar essa porcentagem também alterada. Se você altera a porcentagem aqui, ele desloca um pouco em relação à origem dos componentes, ele desloca a parte externa do molde, vai ser retirado. Então a gente não vai mexer aqui, tá bom? Nós vamos deixar só essa parte do componente do projeto. Vou dar um OK. E aí ele fez o molde, tá? Se a gente cortar aqui, ó, você vai ver que ainda a garrafa continua ali, tá? Porque isso aqui é o ambiente de montagem. E o que eu vou fazer? Eu quero apenas o molde. Tá? Para mim não interessa a garrafa lá dentro. Então, eu vou vir aqui em cima da peça que eu criei, tá? Clicar nela aqui. E vou, clicando com o botão direito, vou salvar a peça num arquivo externo, tá? Então, salvar a peça. Aqui, ó, selecione um ou mais caminhos abaixo, especifique o local usando os botões. Então, o nome do arquivo, né? Para mim, eu posso, deixa eu ver se dando 2 cliques, tá? Ele vai marcar aqui. Se eu não quero isso, eu vou salvar como peça 5 mesmo, tá? E ele vai salvar dentro desse ambiente aqui, ó, tá? Que eu pedi para salvar. Posso alterar o caminho. Eu quero que salve aqui, ó, tá? Vou selecionar essa pasta. Ok? Então, vou dar um OK. E aí, se eu vir aqui olhar, né? Então, dentro do meu ambiente, eu criei a peça 5. Então, eu vou clicar e abrir essa peça. Vocês estão vendo que ela está aqui, certo? O que eu vou fazer é verificar
que tem dentro dela, tá? Então, se eu arrastar aqui, ó, eu vejo que a minha cavidade foi criada, tá? Então, parte do molde já tá criado, certo? Então, aqui nós temos apenas a peça referente ao molde, e no outro desenho, né, eu já tenho a montagem propriamente dita, com a garrafa dentro, certo? Então eu vou voltar aqui para a peça número 5. Só que agora eu preciso dividir esse molde ao meio, tá? Para ficar com o molde propriamente dito. Então eu venho aqui em esboço, crio um novo esboço, clico aqui em cima, vou criar uma linha através do midpoint, clico nesse ponto, passo pelo centro, fecho aqui. E aí eu vou ter uma divisória bem no centro aqui do meu objeto. Venho aqui então no comando inserir, recursos, tá? E clico em dividir, tá? Ele já selecionou esse desenho que eu fiz, que é um esboço, tá? E eu vou pedir para cortar a peça. Então, para cortar a peça, ele cortou a peça em duas, como a gente está vendo. Eu quero atribuir nomes automaticamente, então eu vou clicar aqui. Eu tenho um nome para cada um. Eu vou selecionar um corpo aqui para que ele mantenha, tá? E o outro para que ele seja retirado. Então, vocês estão vendo aqui que ele vai manter, vai retirar esse daqui, tá? Eu vou deixar esse aqui em novo. As outras partes eu não vou mexer, tá? Vou deixar do jeito que está e vou dar um OK. Ele fez a divisão do molde, tá? Se você clica separadamente, você vê isso. E agora eu vou retirar uma das partes, tá? Então eu venho aqui, ó, vou clicar em combinar, vou deixar aqui o item tipo de operação subtrair, então vou selecionar um objeto, tá? Que é esse aqui que eu quero tirar, e o outro lado. Vou dar um OK. E aí eu retirei parte do objeto e fiquei com o molde, certo? Vou salvar isso aqui, salvei, e vou voltar agora lá na montagem, tá? Para ver como que ficou o objeto com a ampola dentro. Então temos aqui o objeto com a ampola dentro, certo? Bonitinho aí. Ok? Então pessoal, vou sair aqui da montagem, tá? Deixar dessa forma. Então isso daqui seria como fazer um molde utilizando um ambiente de montagem, construindo a peça dentro do seu ambiente de montagem. Ok? Bom, pessoal, nessa segunda etapa, nós vamos criar um molde, só que uma filosofia diferente. Primeiro, nós vamos inserir aqui, na verdade, criar, né? Nós vamos criar aí um bloquinho, tá, de 15 milímetros por 15 milímetros e estrudá-lo com um comprimento de 80 milímetros. Okay? Então, esse é o nosso bloquinho, que vai servir de molde. Bom, em seguida, eu vou, dentro do ambiente de edição de peça, eu vou inserir uma peça, que no caso a gente a nossa ampola, tá? Então, vou inserir aqui.
clicando em inserir. Você vai perceber que o objeto, a ampola, ela tem planos que passam pelo centro nos 3 eixos, certo? Como a gente está vendo aqui. E essa outra peça, que é o bloquinho, que eu vejo que eu tenho um plano na base, um plano no outro, e esse plano frontal aqui. Não tenho nenhum plano passando pelo centro. Então eu preciso adicionar. Então o que eu vou fazer? Esse plano aqui, eu venho em recursos, geometria e plano. Vou clicar, como esse plano já está selecionado, vou clicar do outro lado e ele vai inserir automaticamente um plano no centro. Vou dar um OK. Tem um plano no centro. Esse plano aqui, ele está dentro, está abaixo aqui, né, do nosso objeto. O que eu vou fazer é transportar esse plano para cima. Vou deixar ele acima do... vou deixar ele acima aqui do objeto. O segundo plano que eu vou inserir, tá? Vou pegar esse plano aqui, geometria, plano, vou clicar nesse plano e ele vai inserir um plano bem no centro aqui também. Vou dar um OK. Tem um outro plano aqui, certo? E, por último, selecionar esse plano, geometria, plano, clicar do outro lado. Opa. Geometria, plano, clicando aqui desse lado, inserir o plano no meio. Então eu tenho os 3 planos aí nesse meu objeto. Agora eu venho aqui, vou transferir esses planos para fora aqui também. Venho em adrenalina, aqui no nosso ícone, né? Vou clicar em editar recurso. Ele vai abrir esses sisteminhas aqui, a gente vai apenas clicar aqui, dar um OK. E aí ele vai abrir configurações e posicionamento, tá? Então você está vendo que você tem todos os planos desse objeto e desse. Então o que eu vou fazer é coincidir, por exemplo. Vamos coincidir, por exemplo, esse plano com esse plano, certo? Ele alinha os 2 planos aqui. Em seguida, vou adicionar uma outra ligação. Vou coincidir esse plano com esse plano, certo? E vou adicionar a última, que vai ser... aqui eu não consigo enxergar, tá? O objeto. Então eu vou refazer aqui. Então, vou clicar em adrenalina, objeto, editar recurso. Tá OK. Vou selecionar coincidente esse plano com esse plano. Então, eles estão alinhados no centro. Em seguida, eu quero alinhar, adicionar uma nova posicionamento desse plano com esse plano do centro. E eu quero adicionar um novo posicionamento
desse plano com esse. E vou dar um OK. E aí eu venho aqui em vista de seção e vou verificar que o meu objeto está lá dentro. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir em recursos e venho em combinar. Vou aqui deixar em tipo de operação subtrair. O corpo principal, eu venho aqui na minha árvore. Selecionar o ressalto aqui. Deixa eu selecionar esse objeto. E esse objeto do centro é o corpo a combinar. Vou ter que selecionar. Deixa eu ver qual que funciona aqui. Esse aqui. E vou dar um OK. Bom, eu não consigo ver, no caso, a cavidade, tá? Eu só vendo dessa forma eu consigo. Vou fechar, então ele fez a cavidade. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso vir aqui em esboço, abrir um esboço nesse plano. Vou desenhar aqui uma linha no meio, midpoint, e está aqui a minha linha. Venho em inserir, venho em recursos, dividir. Vou dividir. Opa. Selecionei e cortar a peça. Duas partes, né? Vou selecionar uma e vou dar um OK. Ele fez a divisão. Agora o que eu vou fazer é inserir recursos, combinar, subtrair. Eu vou subtrair essa parte dessa parte. Então, OK. E aí eu fiz o meu molde. Vou desabilitar aqui os meus planos, tá? E esse aqui também. Vai ficar só com o molde. Então tá aí o nosso molde. Esse método aqui, ele é um pouco mais difícil de você acertar a posição do molde, tá? Do que o primeiro método que a gente desenhou dentro do ambiente de montagem. Aquele método é um pouco mais dinâmico. Esse método aqui, você precisa ter pelo menos os planos centrais para jogar o objeto que você quer desenhar um molde, né, no centro. E uma outra coisa é que é interessante que você desenhe primeiro aqui, faça o seu bloco, que vai ser o futuro molde, né? E depois você insira a peça que você quer moldar. Então, por exemplo, inseri esse bloco, em seguida eu inseri aqui a peça que era a ampola. Se eu tivesse inserido a ampola primeiro e depois o molde, ia dar um pouco mais de trabalho. Então é interessante você primeiro inserir o bloco, depois o objeto que você quer moldar. Nessa ordem fica mais fácil para você fazer o molde. Tá? Então esses seriam as duas formas que a gente tem nessa aula, né? A diferença dessas duas formas de produzir um molde. Ok, pessoal? Então é isso e até a próxima.